A paz e a graça em nome de Jesus. Como eu tinha prometido a você, eu quero trazer aqui um assunto como o Espírito Santo disse para passar. São assuntos que estão diariamente acontecendo e nós precisamos tomar conta de não só obedecer o que está escrito, ou não ser conivente com aqueles que fazem isso que eu vou trazer a você. O título desse vídeo é: o que se consagra a Deus não pode haver resgate. Tudo que se consagra a Deus não pode se tentar tirar de Deus, porque é coisa santa. Não se pode. Coisas consagradas a Deus não tem resgate. A capa do vídeo diz: as profanações e o resgate das coisas consagradas. É o que está acontecendo. Coisas que foram consagradas a Deus são santas e santíssimas desde o início até nos dias de hoje. Não se pode profanar, não se pode vender, porque é um pecado muito grande. Eu quero trazer a você, em primeiro lugar, no livro de Levítico, no capítulo 27, no verso 28, está escrito: todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Aqui é um mandamento. Mandamento esse que ninguém cumpre, ou poucos cumprem, outros por algum tempo, depois começam a errar com relação a isso. São coisas santíssimas. Aí você deve estar perguntando: o que, por exemplo? Em primeiro lugar, você sabe, aqui na minha cidade tenho conhecimento, irmãos, anos após anos, lutando para construir um templo, arregaçou a manga da camisa e foi construir com outros irmãos um templo, uma igreja, e ali se tornou bonita. Muitas almas foram salvas, muitas pessoas foram libertas e abençoadas, mas de repente o diabo entrou na liderança dessa igreja e vendeu o templo sede com as congregações que foram criadas pelo trabalho dos irmãos, ofertas, doações, que na verdade o dono do templo são os irmãos, as irmãs. Doaram o seu tempo e agora aparece um mercenário e vende às escondidas o templo e a igreja. É como comprar ou vender uma fazenda com um gado todo como porteira fechada.
Ah, homem, você que me ouve, você pensa que Deus não presta atenção nisso? E não sabe que você teve participação? Você teve participação para ser conivente e aprovada a venda do templo sem perguntar nada para aqueles que levantaram a igreja. Essa é a primeira coisa que eu trago, que você pode escrever a data de hoje. Você vai ser cobrado. Talvez você já até esteja sendo cobrado, mas você acha que isso aí é perseguição? Isso aí é atrapalho do diabo? Você, por certo, prestará conta com Deus. E te apressa, antes que a porta da graça, o perdão, está liberado para quem peca. A venda de templos está acontecendo muito por causa da ganância de muitos líderes religiosos. Eu conheço campos, conheço lugares que estão sendo... A morte espiritual chegou porque Deus não apoia isso. E quando o pastor humilde está num lugar e no fim do mês não há renda, ele é tirado, substituído por alguém que vai atrás de dinheiro para sustentar a sua ganância. A segunda coisa que eu trago: a consagração de crianças a Deus. Eu mesmo, como pastor, já consagrei muitas crianças. Mas os pais esquecem de que seus filhos foram consagrados a Deus. E a primeira festa de São Cosme e Damião, eles pegam bombons amaldiçoados por esses demônios e dão às suas crianças. Crianças foram consagradas, mas seus pais mesmos, seus avós, trazem essas feitiçarias, essas porcarias e dão para os seus netos e suas crianças. Deus é justiça e não se deixe escarnecer, e tudo aquilo que você plantar, você vai colher. A Bíblia conta que Nabucodonosor, ao entrar em Jerusalém, entrou no templo e pegou os utensílios de ouro que eram usados nos cultos a Deus, ao Deus de Israel. Mas quando Nabucodonosor morreu, ficou seu filho, o rei Belsazar, e era um homem mulherengo, gostava de orgia, de estar no pecado, e pegou, junto com as suas concubinas, os utensílios e usou como instrumento de pecado. Beberam vinho nos instrumentos que eram usados na consagração do templo, cultos a Deus. E Deus não se agradou. Por quê? Porque coisa consagrada não tem resgate, nem pode ser usada no mal. Vaso de honra, ele tem que ser honrado, tem que ser usado para a honra e exaltação de Deus, e Deus não se agradou, e no mesmo dia ele pereceu, ele morreu.
No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 32 está escrito: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É preciso nós tomarmos cuidado de não participar, não consentir o que estão fazendo, e você não pode ser conivente, porque você corre o risco de morrer como o rei Belsazar. Foi profanar uma coisa santa de Deus. Por último, eu quero falar outra coisa que é consagrada a Deus, o nosso corpo. O nosso corpo não pode ser usado como instrumento de iniquidade, na prostituição, no pecado, na idolatria. Não tem resgate. Se você se vender para o pecado, para o diabo, você vai receber a justiça de Deus. São muitas coisas que eu poderia falar, mas a gente fica por aqui, porque o Espírito Santo de Deus vai falar e vai mostrar a você, vai cair a máscara de quem está fazendo isso lá onde você se congrega. Aquele homem cheio de eloquência, cheio de domínio sobre vocês, Deus vai te mostrar. Já chega de engano, já chega das pessoas ficarem caladas e aceitarem o mal e o domínio sobre elas. É que eu trago a você, nessa oportunidade, que Deus abra o teu entendimento e que você não seja conivente com o que está sendo feito aos teus olhos. Você está ouvindo, você sabe do que eu estou fazendo. Eu resumi bastante para não ficar muito comprido e muito grande esse vídeo, para seguir o que o YouTube pede e exige de nós. Fica na paz e na graça. Até uma próxima, em nome de Jesus. Lembre-se, coisas consagradas a Deus são santas. Não podem haver resgate do mal, nem negociação com as coisas santas. Fica na paz e na graça. Amém.